Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim, olha que declaração de tirar o fôlego. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Pense em algo que você recebeu, que em razão da sua excelência é visto como um presente divino. Algo para o que você olha e diz, isso é expressão da bondade de Deus. Nisso não há mancha, não há defeito, não há traço de corrupção. O que vejo é o que glorifica a Deus e atende às demandas mais profundas do meu ser. É sobre isso que Tiago está dizendo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Quer dizer, não é obra do acaso, não é fruto da lei de causa e efeito presente na natureza. Não. Vem lá do alto. É obra da providência. É decreto, é determinação. Significa uma ação deliberada, pensada em santidade, justiça e amor. Vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, desse ser doce. Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Veja, essa é uma passagem que fala sobre a santidade de Deus. Ela enfatiza a imutabilidade de Deus, mas do ponto de vista da sua justiça, do seu amor, sabe, da sua pureza. O que essa passagem está dizendo é que Deus é bom. Ele nunca muda, porque não há sombra em Deus. Esses dias eu lia um livro escrito por um psicólogo junguiano, no qual ele falava sobre a importância de nós, seres humanos, conhecermos a nossa sombra. Que quanto mais conhecemos o que há de obscuro nas nossas vidas, mais estamos protegidos da possibilidade da nossa sombra se manifestar e levarmos um susto, seguido de muito remorso e tristeza por termos entristecido o Espírito Santo, machucado pessoas, perdermos oportunidade de glorificar a Deus, fazendo com que pessoas se encantem pela fé em Cristo que você e eu professamos. Então, não há sombra em Deus. Eu preciso estar atento para esse malandro que há em mim, sabe, para o que resta de Adão na minha vida e que me trai e que faz com que eu me comporte de uma forma bizarra e muitas vezes surpreendente para os meus amigos, os meus irmãos e para mim mesmo. Mas em Deus não há um lado sombra. Não há o conflito sobre o qual o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, presente na sua e na minha vida. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. Portanto, o que Tiago 1,17 está dizendo é que Deus é bom. Dizer que Deus é bom significa o seguinte, que ele corresponde com exatidão o ideal expresso pela palavra Deus. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em autoexistência, infinidade, imutabilidade, unicidade, independência. Nós pensamos em onisciência, onipresença, onipotência. Mas também pensamos em justiça, em graça, em bondade, em paciência, em fidelidade.
Portanto, é o Deus que existe corresponde a esse ideal e para muito além do que de tudo quanto podemos pensar. Ele é infinitamente mais formoso, mais atraente, mais encantador do que os tratados de teologia são capazes de mostrar. Ele corresponde ao ideal expresso pela palavra Deus. Sendo assim, por ele ser bom, tudo que ele faz é bom. Esse é um Deus, portanto, o Deus ao qual servimos, o único Deus verdadeiro revelado por Cristo, é um Deus obstinado, permita-me dizer, em fazer com que tudo o que o seu governo providencial, com base nos seus decretos eternos, opera nesse planeta e no universo, glorifique o seu nome. Entenda, o que é pecado para mim não é pecado para Deus. Eu viver para a glória do meu nome, para que pessoas me tenham em autoestima, é pecaminoso. Porque eu faria com que os seres humanos desviassem os seus olhos do Criador e gastassem tempo com um ser contraditório como eu. Eu não posso fazer todas as coisas para a glória do meu nome, porque eu não sou o responsável pela existência nua e crua das coisas e pela sua forma. Você não deve a mim culto, porque você não deve a minha existência, a sua existência, ainda que você se sinta abençoado por mim nessa nossa relação, mas você não deve a sua existência e a preservação da sua vida a mim, e sim a esse que o criou, que o sustenta pelo seu poder e que é absolutamente amável. Ele fazer, portanto, com que todas as coisas glorifiquem o seu nome, manifestem a sua bondade, a sua santidade, sua justiça, levando suas criaturas racionais a se encantarem com ele, significa ele perseguir o propósito mais elevado que se possa imaginar para o que quer que seja que ganhe concretude nesse planeta e no cosmos. Tudo que ele faz é para a glória do seu nome, porque faz sentido ele chamar a atenção de todos para a contemplação da sua beleza. Na verdade, ele nos fez assim. Ele nos criou de uma tal maneira que tudo no universo nos causa enfado. Só há um objeto de contemplação que não causa cansaço. É o Criador único dos céus e da terra. E que, por ser bom, faz com que tudo glorifique o seu nome e em todas as suas obras essa bondade se manifeste. Então, tudo que ele faz, ele é bom. Ele age, sendo assim, de acordo com o que ele é. Ele é consistentemente bom. Não há consistência na minha vida. Frequentemente eu me pego orando, pedindo a Deus perdão por toda a conexão que ainda eu mantenho com o mundo, com a carne e com o diabo. Eu não sou consistentemente bom. Ele é. Ele não pode agir de uma outra maneira. Ele é movido pela sua santidade a, em
todas as suas obras manifestar a sua bondade. Então, ele age sempre de acordo com o que ele é. Sendo assim, a sua lei é a revelação do seu caráter. A sua lei não significa a expressão da adesão divina a uma lei universal, cósmica, mas sim a manifestação do caráter de Deus. Quando a lei pede para que sejamos misericordiosos, é porque Deus é misericordioso. Quando a lei pede paciência, é porque Deus lida com longanimidade com as nossas vidas. Quando a lei pede justiça, é porque Deus é justo. E assim por diante. Tudo que nós encontramos na lei é expressão do caráter de Deus. Na verdade, o que a lei pede é que nós sejamos movidos a apaixonadamente reproduzir o caráter de Deus nas nossas vidas. A sua lei, portanto, reflete o seu caráter. Não, a sua lei não tem como objetivo tão somente viabilizar a vida em sociedade, embora isso esteja envolvido. A sua lei é a manifestação da sua santidade. Isso é lindo. Ora, toda lei se resume a 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Pense nessa teologia que é elaborada a partir da ética do Antigo e do Novo Testamento. Pense em a nossa visão de Deus, meu Deus, isso é glorioso, ser construída a partir dos seus mandamentos, do que ele pede de você, do que ele pede de mim. Nós nos deparamos com um ser que não fere injustamente ninguém. Com um ser que em tudo extravasa a bondade, porque ele é bom. Então, nada é arbitrário em Deus. Nós não servimos a um Deus incerto e caprichoso. Ele não pede idiotices, não pede bizarrices da nossa parte. Ele não pede aquilo que inviabiliza a nossa vida. Ele pede justamente aquilo que é pura expressão da sua natureza santa. E porque ele é bom, ele é a fonte de toda bondade. Então, você pense, não quero aqui, sabe, me entregar a pieguices. Pense no sorriso de uma criança. Pense numa ninhada de cachorrinhos. Pense no abraço do seu filho. No beijo na boca, que é dado, que é recebido pela pessoa por quem você está apaixonado. Pense, sei lá, no luar, no florescer de uma árvore. Pense no ato de se lambuzar com uma manga rosa, ou uma manga carlotinha dessas que a gente tem aqui no estado do Rio. Pense na organização da vida civil, de modo que os seres humanos vivam em harmonia uns com os outros, a fim de que o desenvolvimento de um seja a pré-condição para o desenvolvimento do próximo. Meu Deus, pense na Bíblia, pense na regeneração, pense na justificação pela graça de Deus mediante a fé. Pense na obra de santificação, pense na glorificação, pense no ministério dos anjos. Boas dádivas que são comunicadas a você e a mim por esse Deus que é infinito
em bondade, cujos sérios atributos, repito, correspondem ao ideal expresso pela palavra de Deus. Vamos para outros textos, além de Tiago, capítulo 1, 17. Eu vou pedir que você abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. Olha o que aqui diz. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Aqui está uma passagem que revela esse atributo divino, a sua bondade. Ele é essencialmente bom e, por ele ser bom, suas obras estão permeadas de bondade e de justiça, como essa passagem aqui revela. Vamos para o Salmo 25. Salmo capítulo 25, versículos 8, 9 e 10, que diz assim: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Que passagem extraordinária. Meu Deus, aqui está o fundamento do culto. Então, como cultuar a Deus? Nós erramos quando investimos exclusivamente em tecnologia, quando, então, nos preocupamos exclusivamente com a arquitetura do templo, sabe? E passamos, portanto, a manusear habilidosamente a luz e criando uma atmosfera que nos remeta para a transcendência. Ora, tudo que nós precisamos para que a nossa adoração seja apaixonada, para que o cântico seja em espírito e em verdade, é parar para pensar nessas verdades, é meditar sobre essas passagens, porque como não adorar um Deus que é bom e reto, e que por isso aponta o caminho aos pecadores, que guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Olha, Tiago 1,17, sabe, perfeitamente expresso por esse salmo maravilhoso. Vamos para o Salmo 100, verso 1. Olha que beleza. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Por quê? Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos, e somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Aí eu pergunto, por quê? Olha o último versículo do Salmo 100. Porque o Senhor é bom. Porque não há sombra em Deus. Ele é absolutamente amável. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Então, Deus é bom. Por isso que nós devemos passar mais tempo com esse livro, sabe? Pensando nessa revelação, sabe? Lendo, orando, adorando, expressando o nosso amor, se possível, redigindo a nossa poesia, porque pensar nele é pensar no que de mais amável existe, porque ele é bom.